No módulo 3, sobre esse pocket de proteção de dados, eu começo lembrando a vocês um filme chamado The Truman Show. Foi estrelado por Jim Carrey em 1998. Se você não lembra, eu te lembro. Ele era um personagem, um protagonista, que vivia em um reality show. Toda a sua vida era transmitida na televisão. E ele só foi descobrir isso ao final da sua vida, em que ele tinha perdido toda a privacidade dele e tudo era um reality show. Trazendo para o nosso tema, o que a gente traz aqui de brincadeira? Uma vez que você deu os seus dados, publicou eles na internet, ou assinou um termo de consentimento, qualquer coisa nesse sentido, você não é obrigado a manter a sua vida pública num reality show como um filme. Você tem a opção de revogar essa autorização que você deu a qualquer momento. Foi um termo de consentimento que eu assinei. Você pode pedir para revogar, você pode pedir de volta. Um exemplo para ser bem prático. Você foi no órgão de pesquisa, você aceitou fazer parte de uma pesquisa, deu seus dados, e depois você viu que esse órgão de pesquisa divulgou suas informações, às vezes até a sua imagem, de uma forma que você não gostou, que você se sentiu prejudicado. Você pode ir lá e revogar o termo de consentimento. Aí a pessoa que te recebe fala assim: não, você não pode não, porque tem previsão aqui no termo que você deu pra gente de forma irretratável. Agora você tem que dar a sua imagem pra gente pro resto da vida. Aí você vai ter que procurar outros meios, um meio administrativo até judicial. Fato é que a lei traz essa previsão de que é o seu direito pedir a revogação e também a exclusão desses dados. Autorizações genéricas é outro tema que a gente deve falar. Certa vez eu fui num evento que aconteceu num auditório, para muitas pessoas. E quando você entrava na porta daquele evento, tinha uma plaquinha na parede escrito assim: no momento em que você adentra esse auditório, você está aceitando a divulgação das suas informações, seus dados pessoais, da sua imagem e tudo. Era assim, 3 linhas. O que é isso? Autorização genérica. Eu preciso saber como que os meus dados vão ser usados. Olha a diferença. Vamos supor que esse auditório é um evento, e aí ele vai usar a minha imagem para colocar no site dele uma propaganda, para fazer publicidade dos eventos que ele faz. Tudo bem, é um efeito. Aí vamos pensar, não, agora esse dado, na verdade, ele vai ser usado para uma segunda coisa. Ele vai ser usado para direcionar campanhas nas redes sociais. Então, toda vez que você estiver na rede social lá, vai ficar aparecendo campanha e propaganda. É um outro caso também. Então, os termos de consentimento eles devem ser claros e específicos. As autorizações genéricas são nulas, conforme o artigo 8º, parágrafo 4. No caso da Cambridge Analytica, a gente pode citar o artigo 9º, parágrafo 2, que fala o seguinte: na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças de finalidade, ênfase nessa palavra, mudanças de finalidade, para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente. O que isso significa? Vamos lá para aquele caso. O professor Alexander fez o consentimento lá sobre um teste de pesquisa de personalidade, e aí depois ele mudou a finalidade. Não, a finalidade não é mais pesquisa. Agora a finalidade é a campanha eleitoral. Então, eles teriam que ter avisado todo mundo que fez aquela pesquisa. Aí seria regular. Se não avisou, não é regular. De acordo com a nossa legislação brasileira, tá, gente? Lembrando que esse foi um caso que aconteceu na União Europeia, então tem as suas devidas adequações. Tem outro assunto interessante do artigo 12 da LGPD que fala sobre dados anonimizados. Deixa eu explicar primeiro o que é isso. Anonimização é uma ferramenta que se usa muito na proteção de dados. Quando a gente precisa trabalhar um dado, mas a gente não pode expor demais. Órgãos de pesquisa. Nós, aqui, enquanto políticas públicas, às vezes compartilhamos algumas informações com alguns órgãos de pesquisa. Por exemplo, beneficiários de determinado programa perguntam para a gente: eu preciso fazer uma pesquisa na área alimentar, preciso saber a quantidade de pessoas que recebem recursos sociais para custear a alimentação. Ao invés de eu mandar uma lista com o nome de todo mundo, nome completo, nome da mãe, CPF, o que eu faço? Eu anonimizo esses dados. Então, por exemplo, eu corto o primeiro nome. Ao invés de falar João das Couves Silva, eu tiro o João, que identifica, e falo assim, bota um xizinho mesmo na lista, é uma planilha de Excel que a gente manda, bota um xizinho,
tira o primeiro nome e coloca Couve Silva, beleza. Quem recebe aquela informação, aquela planilha, consegue individualizar, mas também não expõe tanto o dado da pessoa que está sendo compartilhado. Isso tem previsão legal, tá? Então, o que a LGPD vai falar no artigo 12? Os dados anonimizados, são esses que eu dei o exemplo, não serão considerados dados pessoais. Olha que interessante. Se eles não são considerados pessoais, a gente pode tratar deles de forma mais fácil. Aí vem o parágrafo 2º, que fala o seguinte: poderão ser igualmente considerados como os dados pessoais para fins dessa lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental. E aí fica a pergunta para você, pode chutar aí. O que é o perfil comportamental e por que ele é importante? Talvez o perfil comportamental seja uma das informações pessoais mais importantes para publicidade de produtos na internet. Todo movimento que você faz ali na internet, os sites estão o tempo inteiro tentando traçar o seu perfil comportamental. O que significa isso? O fulano gosta de sapato, mas o ciclano gosta de tênis. Então, as propagandas vão sendo direcionadas conforme esse segmento. É a ideia da microsegmentação, é isso que a gente viu no caso da analítica Cambridge. Então, o perfil comportamental é um dos itens mais importantes quando se trata de proteção de dados pessoais. Por isso, a LGPD foi específica em criar um artigo 12, e o parágrafo 2º, para falar que sim, perfil comportamental é dado pessoal e precisa ser protegido. Para te mostrar a importância disso, eu vou citar um caso que aconteceu em 2012 nos Estados Unidos, na empresa varejista americana chamada Target. Ela já chegou a ser a 3ª maior varejista do mundo, para vocês terem ideia do tamanho dessa empresa. Eu peguei uma manchete de jornal, Revista Galileu, de 2013, que falava o seguinte: se uma mulher levou para casa uma loção de manteiga de coco, uma bolsa grande o suficiente para guardar as fraldas, com zinco e magnésio, um tapete azul, ênfase nessa parte, há 87% de chance dela estar esperando um bebê há 3 meses. Foi com base nessa pesquisa que a Target identificou que é provável esse perfil de compra, esse perfil comportamental, é provável que esse perfil traga 87% de ser uma mulher que está esperando o bebê há 3 meses. E foi com base nisso que veio a manchete da reportagem. A Target descobriu que uma adolescente de 16 anos estava grávida, antes mesmo de sua família saber. Como? Não sei se você já aconteceu com você, provavelmente sim. Você vai fazer uma compra. Você chegou no caixa, geralmente farmácia. Chegou no caixa. Tá aqui, sua compra é R$100. Você aceita preencher esse formulário aqui para obter um desconto de 10%? Aí você, obviamente, aceita. Quem não quer 10% de desconto, né? Aí você vai preencher os dados. Quando você preenche os dados, a empresa pode fazer várias coisas com esses dados. Uma delas pode ser traçar o seu perfil comportamental. Traçou o seu perfil comportamental. Aí, a Target, ela começou a fazer isso. Ela contratou uma equipe de profissionais de TI e estatísticos e começou a aplicar questionários e estudos de perfis de compra. E ela começou a traçar esse perfil. Loção de manteiga, bolsa, zinco, magnésio, tapete azul. Com base nesses dados coletados, 87% dela está grávida esperando bebê há 3 meses. O que a Target fez? Pegou essa informação, começou a mandar publicidade. Nesse caso, que é um caso concreto, a Target começou a mandar publicidades muito específicas na casa dessa adolescente de 16 anos. Por exemplo, parabéns, fulana, pelo seu 3º mês de gravidez. O que acha de comprar um berço para seu filho que está nascendo? Parabéns pelo seu 6º mês de gravidez. O que acha de comprar remédios, medicações? O pai dessa adolescente de 16 anos começou a receber essas campanhas e ficou irritado. Em nenhum momento desconfiou da sua filha, foi direto na Target. Conversou com o gerente, bem irritado, né? Aquele cliente que a gente nem sabe como é que funciona, não acontece no Brasil. Irritado. E o gerente, sem saber nada, não sabia que essas campanhas existiam, só pediu desculpa e não pode fazer nada. Falou, vou conversar com o marketing e tudo. Depois de uma semana, o pai volta, pasma, pediu desculpa pro gerente. Ele falou, fulano gerente, conversei com a minha filha e ela falou que estava grávida, ela realmente assumiu que estava grávida. Então foi assim que a Target descobriu que a adolescente estava grávida antes da família. Então, isso mostra para vocês o quanto é importante o comportamento que a gente tem, né? Essa informação comportamental é importante. Com base
em tudo que a gente falou aqui, a LGPD ela vai trazer responsabilização pelo mau uso desses dados, que tem tanto do lado da responsabilização de quem está coletando os dados, né, por exemplo, do órgão, da empresa, e tem também o direito do titular de dados, que é a pessoa dona desses dados. Vamos começar falando primeiro do direito do titular. Quando existe ali um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, a pessoa dona desse dado tem direito à indenização. Isso está previsto no artigo 42, parágrafo 1º, tá, da LGPD. Também é possível, tá? Também tem previsão de ação coletiva, né? Então, por exemplo, teve o caso recente, se não me engano, em 2021, de um vazamento de informações da empresa Serasa. Foram vazados simplesmente mais de 200 milhões de dados, né? Ou seja, praticamente a população inteira do Brasil teve seus dados vazados, né? E ali dá direito, né? Abre espaço, né, para uma reparação de danos coletivos. É um direito aí que os titulares têm. Por outro lado, tem a responsabilização das empresas e dos órgãos. A LGPD colocou ali várias consequências. O que é interessante? Ela colocou que o operador, né, a pessoa que está ali na ponta, ela responde solidariamente. Ou seja, a pessoa que está ali na ponta, ela não pode dar desculpa de falar assim, não, a culpa foi da empresa, a culpa foi do meu chefe. Não, a culpa também é de quem está lá na ponta, né? Manipulando diretamente os dados. É da pessoa física, é isso que eu quero dizer, é da pessoa física e também da pessoa jurídica, de forma solidária. Os dois respondem iguais. Coisas que podem existir aí de infrações, né, de sanções. Advertência, né, é só um aviso. Multa simples, de 2% do faturamento, né, limitado a 50 milhões. Multa diária. Publicização da inflação. Essa é interessante porque foge um pouco a regra das sanções que existem nas legislações. A publicização basicamente é você colocar na mídia, você divulgar que determinada empresa sofreu, teve, né, uma violação de dados. Por que isso é prejudicial à empresa? Porque afeta a imagem. Hoje as pessoas elas estão mais atentas e estão procurando mesmo empresas que protejam dados. Muitas empresas usam campanhas dizendo eu protejo dados para serem diferenciadas no mercado. Então, quando uma infração é publicizada, isso é uma consequência, que muitas vezes é pior do que multa, né? Porque a multa simplesmente vai ela paga. A publicização mancha a história da empresa, que pode, inclusive, afastar os clientes de forma a fazê-la fechar, né? Outras sanções aí que podem existir, né? Bloqueio de dados pessoais, então, assim, aquela empresa pode ser bloqueada, né, para não tratar dados pessoais, ela pode ser obrigada a eliminar esses dados que ela tem, pode até ter a sanção de suspender suas atividades ou paralisar suas atividades de forma parcial. No Brasil, gente, a primeira multa da LGPD foi aplicada recentemente em 2023, tá? Foi aplicada contra uma empresa chamada Telecal Infoservice. Também foi em época eleitoral. Foi na eleição municipal de 2020 em Ubatuba, São Paulo. Tá? Essa empresa ela tinha uma lista de dados de pessoas com número de telefone e ela estava vendendo para a campanha eleitoral. Ela pode ter obtido essa lista de várias formas, de forma legítima ou não. Ela pode ter obtido esses contatos, né, de várias formas ou não. Fato é que ela estava tratando dados pessoais, né, sem o devido rigor, sem o respaldo legal que a lei obriga. Né? Então ela foi multada em 2% do faturamento bruto, que foi R$ 14.400. Essa foi a primeira multa aplicada aqui no Brasil recentemente, em 2023. O que significa? As normas de proteção de dados elas estão cada vez mais rigorosas, então a gente tem que sim estar cada vez mais atento. Tá? Para a gente fechar, eu queria lembrar que é nosso direito de privacidade. Né? Então a gente pode sim estar atento a como nossos dados estão tratados, a gente pode e deve cobrar as empresas e os órgãos de como esses dados estão sendo tratados e pode, como já foi dito bastante aqui de forma repetida, pedir revogação de dados que foram dados. A gente pode pedir eliminação também. Tá? Aqui no governo do Distrito Federal, a gente tem uma plataforma chamada Participa DF, que é uma plataforma de transparência. Lá dentro tem duas ferramentas bem interessantes para os cidadãos, que é a OuviDF, que é uma ouvidoria onde você pode fazer reclamações, e também o SIC, que é o Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão. Então ali você pode estar exercendo o seu direito também, se determinado órgão, né, no caso público, né, não estiver tratando seus dados devidamente, se ele não estiver aceitando excluir os seus dados, se ele não estiver aceitando excluir uma imagem, você pode estar fazendo uma ouvidoria e reclamar desses dados de forma administrativa. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Eu espero que esse conteúdo de proteção de dados tenha sido produtivo para a sua vida, tenha sido divertido em alguns momentos também, porque a aprendizagem é divertida. E ficamos por aqui.